Boa noite, presidente, senhores vereadores, funcionários, população aqui presente, que ouve e assiste em casa. Eu vou falar hoje sobre a CTA, especificamente, sobre esse processo onde ela passa a venda dos bilhetes de estudante, o comum e o múltiplo, para Paraty, né, diante da falta, inclusive, de transparência, para saber o que foi que levou a empresa a adotar essa medida, e também até por uma desconfiança da nossa parte de que isso era ilegal, eu enviei um ofício pedindo informações por meio da Comissão de Transporte da Casa e chegou a resposta na semana passada. E a resposta é o seguinte: a CTA nos envia um ofício que recebeu da Paraty, que diz que a CTA, gestora do contrato, não repassa os valores correspondentes ao serviço, se apoderando dos valores pagos pelos usuários da Aviação Paraty por período muito superior ao contratado, causando enorme prejuízo à permissionária, colocando em risco a sua atividade e saúde financeira. E diz ainda a Paraty, nesse ofício que ela mandou para a CTA em fevereiro, de que a falta do pagamento poderá, inclusive, caracterizar, em tese, ato ilícito de apropriação indébita, pois os repasses não são feitos semanalmente, se mantendo em mãos a CTA, que, inclusive, os utiliza para seus interesses internos. E segue a Paraty nesse ofício, onde, primeiro, ela intima a CTA a lhe pagar, mediante, inclusive, não ameaça, mas, evidentemente, o reclaro de um processo criminal por apropriação indébita, e segue a Paraty, no mesmo ofício, sugerindo essa operação, onde ela possa vender os passos, portanto, fazer a gestão desse recurso como forma de encontro de contas, e sugere ainda a criação de um bilhete único. Isso é a proposta da Paraty, que termina o ofício desejando que a proposta seja feita como uma medida não só de ordem pública, mas de justiça social. Olha que bacana. Aí, a gente pede no ofício o parecer da CTA sobre legalidade do processo. O que a gente recebeu é um documento, com todo respeito à diretoria da CTA, é um documento ridículo, um almaço escrito à mão do presidente para o diretor jurídico, que responde à mão em 4 linhas, que é um garrancho que a gente não entende o que está na resposta. Então, esse é o parecer que a CTA tem para poder dizer que é legal a operação que ela está fazendo com a Paraty. E a gente recebeu também a cópia da ata, onde essa decisão ela é tomada. Primeiro, pelo que está relatado aqui, foi a primeira reunião da Assembleia da CTA. O senhor Leonel Peixe, que era diretor financeiro, faz a prestação de contas e diz que a CTA fechou o ano de 2012 com um déficit de 2.425.000, quase 2,5 milhões de reais. Entre as razões que ele aponta e que está aqui no nosso documento, primeiro, culpa funcionários insatisfeitos com a medida que o Ministério Público obrigou a empresa a tomar, no que se refere àquela jornada de descanso, e está aqui textualmente dizendo: esses funcionários se mostraram desgostosos e começaram a usar de má-fé no exercício de suas funções, com nítidas e articuladas ações de sabotagem. E coloca um número aqui sobre a questão de reparo em ônibus e faz um comparativo do que acontecia em 2008 e do que aconteceu em 2013. Como se 5 anos sem investir na renovação da frota também não tivesse o impacto no que se refere à manutenção dos ônibus. Mas aqui o senhor Leonel Peixe diz que isso é boicote dos funcionários. Ônibus velho, que não renova, que não troca a frota, e a culpa, quando quebra, é do funcionário insatisfeito. Diz ele ainda que a segunda razão também é em razão desse TAC, porque ela teve que contratar funcionário e aumentou a sua despesa em mais de R$570 mil. Na sequência, o diretor Silvio Prada defende a proposta da Paraty, defende de forma positiva, porque ele entende que o caminho é esse. Essa proposta ela é aprovada por unanimidade, ninguém questiona. E como se não bastasse, antes de encerrar essa assembleia, os acionistas Antônio Aparecido de Oliveira e Roberto Aparecido Bittencourt
questionam a diretoria sobre a gratuidade oferecida aos usuários do transporte coletivo nos dias 1º de maio e 22 de agosto, pois sabem das sistemáticas depredações de ônibus que ocorrem nessas datas e que os reparos representam elevado dispêndio para a CTA. Olha só, colocar o ônibus 2 vezes por ano no dia da comemoração é uma razão que está falindo a CTA, porque pobre, quando anda de ônibus gratuitamente, quebra. É isso que está aqui na ata que o acionista da CTA fala, e o diretor Silvio Prada não só acata, como coloca a proposta de acabar com esses benefícios, o que é aprovado de forma unânime pela Assembleia. Então, o que a gente percebe aqui, nesses documentos que eles nos mandaram, não fala como vai se dar esse acerto de contas, por quanto tempo a Paraty vai receber o dinheiro dos bilhetes sem repassar para a CTA. Se a CTA, recebendo o dinheiro e não repassando, não dá conta de fazer o serviço, quiçá a hora que ela deixar de receber. Não fala o seu Leonel Peixe, no contexto em que ele fez a Assembleia, em abril, a gente via nos balancetes da Prefeitura uma dívida de mais de 3 milhões que a Prefeitura tinha com a CTA. E até hoje a gente não sabe se foi ou se não foi paga. O fato concreto, na prática, a Prefeitura passa a CTA gradativamente para Paraty, não apenas o que se refere à concessão das linhas, que é fruto do primeiro edital, passa a administração do recurso com a venda dos bilhetes, sem nenhum critério claro de como isso vai se passar, passa a política de transporte para Paraty, porque a própria proposta de bilhete único e a forma como vai se dar vem da Paraty, e a CTA simplesmente acata e debate numa assembleia que é fechada. Nós fizemos inúmeras discussões públicas sobre a questão do transporte coletivo, querendo ajudar, querendo participar. Essas informações nunca foram claras, nunca chegaram, e a gente só conseguiu ter acesso, mais um minuto, porque provocamos com esse ofício. E ainda assim, falta muito elemento até para a gente poder ter certeza se existe ou não legalidade nesse processo. Então, o que eu quero dizer para vocês que estão ouvindo, para os funcionários da CTA, que estão inseguros, sim, quanto ao seu futuro na empresa, e tem toda a razão do mundo em estar, porque o que acontece ali dentro é a venda da CTA para Paraty, isso nem sem vir a público fazer o debate da privatização. A bancada do PT, há algum tempo, a gente vem discutindo alguma alternativa, nem que se tiver aqui para a justiça, para tentar barrar a sangria que acontece na CTA, porque a gente quer saber qual é o milagre que faz a CTA ser deficitária, enquanto a Paraty, qualquer outra empresa privada que opere o transporte, seja lucrativa. E, diante dessas respostas, nós vamos questionar no Ministério Público a legalidade desse contrato e colocar todos os nossos esforços para poder reverter essa situação. É isso, muito obrigada.